noite. E agora eu vou fazer aquilo para que fui vocacionado. Tinha mais de 20 anos que eu não cantava num louvor inteiro. Luciano que inventou isso. Mas foi um prazer louvar com os nossos queridos irmãos através dos cânticos. Filipenses, capítulo 4. Eu acho que estimulado pela chegada do pastor João, Luciano falou assim, você vai cantar, pastor? Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vai com fé que está na sua Bíblia, irmão, você vai encontrar. Na minha Bíblia, na página 1553 do Novo Testamento. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Não senti convicção. Amém, meus irmãos? Que bom, louvado seja Deus. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 2 até o versículo de número 7. Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo de número 7. Eu vou ler sozinho até o versículo de número 5 e depois vocês lerão comigo o versículo 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 7. Eu lerei até o 5 e vocês todos juntos comigo lerão o 6 e o 7. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, todos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te adoramos, Deus, em espírito e em verdade. Como diz a tua palavra, mas a nossa adoração é imperfeita porque somos pecadores. Então, Deus, aceita-nos nesta noite por causa da mediação de Cristo. Aceita-nos por causa de quem Ele é e por causa da redenção maravilhosa que Ele conquistou para nós na cruz. Ó Pai, muito obrigado por concluir um ano diante da tua face. E muito obrigado por começar um ano diante da tua presença. Mas, Pai bendito, o momento é maravilhoso e se reveste de especialidade. Porque, como Luciano orava, temos liberdade e temos tua palavra em nosso idioma. E cremos que o teu Deus, ó Pai, ó Deus, o teu Filho e teu Espírito Santo falam conosco por meio das Santas Escrituras. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, tira do nosso coração qualquer coisa que queira fugir do Senhor e da tua palavra. Ó Deus, tira, ó Deus, ó Pai, qualquer coisa que queira nos atrapalhar de ouvir tua voz. Ó Pai, que essa mensagem alcance o nosso coração, que ela transforme vidas, que ela, ó Deus, traga pessoas aos pés da cruz nessa noite. Que ela, Pai, em nome de Jesus, nos chame à consagração. E que ela dite, ó Deus, ó Pai, a pauta, ó Deus, o ritmo que vamos seguir diante da tua presença nesse ano. Aquece o nosso coração com a tua palavra. Jesus, tu que caminhas no meio dos 7 candeeiros de ouro, caminha aqui, Senhor. Aquece o nosso coração e mostra ao teu povo quem tu és. Resplandece a tua glória. Enche o teu povo do Espírito Santo e exalta o teu nome, Senhor, sobre tudo e sobre todos nessa noite. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Hoje, meu querido irmão, no final de 2015, você poderia me dizer que o seu coração está cheio de paz? Você poderia me dizer que está abarrotado com uma paz que só vem de Deus? Que a sua alma transborda com uma paz ultra inteligível?
Você pode testificar que hoje tem um guarda de sentinela na porta da sua mente, na porta do seu coração, pois esse é o significado do texto. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. A ideia do texto é que a paz é como uma sentinela, um guarda na porta da sua mente e do seu coração nessa noite. Você poderia me dizer que você hoje está locupletado e transborda da paz que vem por meio de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo? Você quer ser cheio de paz? A promessa do texto é essa: e a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Mas o texto, então, vem nos ensinar como nós vamos recebê-la. Nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, abra bem as janelas da mente, deixe escancarados os portões do coração, e que você esteja aberto ao mover do Espírito Santo, ao Senhor que veio sentar-se à mesa e alimentar o seu coração com a palavra, porque hoje Ele nos mostra como ser cheio de paz. Que em 2016 você seja cheio da paz de Deus. Amém, meu irmão? Que em 2016, minha irmã, a sua alma seja inundada da paz de Deus. O texto nos ensina como ser cheio de paz. Em primeiro lugar, o texto nos diz: viva em unidade. Como ser cheio de paz? Viva em unidade. Nos versículos 2 e 3, Paulo conta para nós um problema que a igreja de Filipos vive. Eu não sei se você sabe, mas a igreja de Filipos foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. E ela está numa província romana, onde praticamente não há judeus. Então a igreja é gentílica, é romana. E naquela cidade vivem aposentados os soldados da guarda pretoriana e alguns senadores romanos. E a igreja que Paulo planta é plantada na beira de um rio, quando ele ora com algumas mulheres. Depois se converte Lídia, vendedora de púrpura. Depois, de uma maneira súbita, quando Paulo expulsa um demônio, ele com Silas estão na cadeia. E então o carcereiro é convertido de maneira milagrosa. Essa igreja surge de uma maneira muito especial. Mas, queridos, o tempo passou. E agora Paulo está preso em Roma. E a igreja de Filipos é uma igreja de gente pobre e humilde numa cidade muito rica. É uma igreja que não é considerada pela alta sociedade. E, além disso, se não bastasse esse problema, há duas irmãs que plantaram a igreja com Paulo naqueles dias em que ele ora na beira do rio. Evódia, o nome dela significa doce perfume. Sintique, uma mulher com propósito, é o significado do nome dessa mulher. Essas duas mulheres tinham que exalar o perfume de Jesus e ter o propósito de glorificar ao Senhor, mas no meio da caminhada algo aconteceu. Elas começam a brigar na igreja e criam cada uma o seu partido, e agora a igreja de Cristo está sofrendo e não vive em paz, porque elas não pensam em concordância. Então Paulo escreve a elas dizendo: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E ele pede a um fiel companheiro de julgo, que alguns comentaristas creem que possa ser um dos presbíteros da igreja, mas eu creio que seja Epafrodito, o evangelista que levou a carta, porque ele diz aqui no versículo 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Por que eu creio que é Epafrodito? Volte sua página aí, capítulo 2, versículo 25, Paulo diz... Vamos ler comigo, todo mundo, versículo 25? Julguei, todavia, necessário mandar até vós, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. A carta está dizendo claramente. E por outro lado, vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito foi companheiro de lutas de Paulo em Roma. No momento em que Paulo está na sua primeira prisão, olha o versículo 29. Leia para mim, por favor. Você vai ler o 29 e o 30. 1, 2, 3. Podem ler.
Epafrodito foi atrás de Paulo, levou uma grande oferta de Filipos, visitou Paulo na cadeia quando todos se esqueceram dele e, além disso, foi um pregador abençoado do Evangelho na cidade de Roma. Adoeceu e quase morre. E Paulo diz que ele é companheiro de lutas. E então o texto vem, no capítulo 4, versículo 3, diz que ele pede a esse fiel companheiro de jugo, que carregou a carga com ele, que ajudasse aquelas irmãs que se esforçaram com ele no Evangelho. É impressionante, irmãos, perceber que Paulo diz que elas lutaram com ele, elas lutaram com Clemente, e diz que o nome delas está escrito no livro da vida. Crentes passam por dificuldades. Às vezes eles tropeçam, mas se eles são de Jesus, ninguém pode tirar o nome deles do amado e precioso livro da vida, escrito por Deus, antes que o mundo houvesse. Então o texto diz a nós inicialmente que se nós queremos ser cheios de paz, nós devemos buscar viver em unidade com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com o corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Jesus, quando está para morrer por nós, intercede pelos discípulos, mas também por você que está aqui no Guará 2 hoje. O texto diz lá em João 17, 20 e 21, não rogo somente por estes, mas por aqueles que haverão de crer em mim por intermédio da palavra destes, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós queremos viver em paz, nós não devemos brigar com os nossos irmãos, nós devemos caminhar uma segunda milha com eles, nós devemos ter mais paciência e grande disponibilidade em perdoar, porque o Senhor nos perdoou de pecados infinitamente maiores. Há um ditado africano que eu gosto muito, amados irmãos, ele diz o seguinte, que quando dois elefantes brigam, quem sofre é o pasto. Quando pessoas que trabalham na igreja brigam, o povo que está ao redor vai ser pisoteado, vai ser machucado e vai sofrer. Então, se nós queremos viver um ano abençoado, nós devemos viver em unidade com os nossos irmãos. Paulo diz em Efésios 4:3, esforçai-vos por preservar diligentemente a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você está brigado com alguém no dia 31, antes de que o ano mude, talvez seja a hora de você pedir perdão. Seja a hora de você se reconciliar com essa pessoa. Porque Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos um. Deus não quer que nós sirvamos a Ele com o coração magoado. Mas nós devemos viver em paz com os nossos irmãos, porque o nome deles está arrolado no livro da vida. E eles custaram o sangue mais caro do universo. Então, se você quer ter um ano cheio de paz, está na hora de você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e clamar a Deus para que no corpo de Cristo, na sua casa, onde você pisar, você possa viver em unidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus nos visite com unidade, amém, meus irmãos? Que nesse ano nós nos amemos mais do que em qualquer outro anterior e que as pessoas ao olhar para nós vejam o amor de Cristo aqui. Amados, isso é muito importante. Tertuliano, bispo da cidade de Cartago, um dos pais da igreja, disse que a igreja conquistou o Império Romano quando ela demonstrou o amor. Os romanos diziam que os cristãos eram ateus porque eles adoravam muitos deuses e os cristãos adoravam um Deus só. Os romanos diziam que os cristãos, queridos, eram antropófagos porque os cristãos se reuniam para comer a carne e beber o sangue do Senhor. E eles diziam que eles eram canibais. Eles acusavam os cristãos de não serem cidadãos porque não adoravam o imperador. Mas, de repente, então, o império cai diante do cristianismo. E Tertuliano diz que o império caiu diante da fé cristã por causa do amor. O mundo não tem amor verdadeiro. O mundo não tem amor que caminha a segunda milha. O mundo não tem o amor cristão que revela a presença e a pessoa bendita de Jesus. Então que nesse lugar nós vivamos em unidade e que aqui se respire o amor de Deus, para que pessoas sejam salvas por Jesus em nosso meio. Que Deus nos dê a bênção de viver em unidade, em nome de Cristo Jesus. Mas como ser cheio de paz? Você quer ser cheio de paz? Você deseja ser cheio de paz em 2016? Como ser cheio de paz? Viva em unidade. Mas como ser cheio de paz? Alegre-se no Senhor.
Como ser cheio de paz? Alegre-se no Senhor. Olhe comigo, versículo de número 4. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vocês, amados irmãos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Paulo repete 16 vezes esse mandamento nessa carta. Para uma igreja de gente pobre, sofrida e deprimida, ele diz, alegrai-vos. 16 vezes. Isso aqui é muito precioso. Sabe por quê? Porque o texto está dando uma ordem. A alegria cristã é um imperativo. Alegrai-vos. Mas ela não é uma alegria individual, ela é comunitária. Alegrai-vos. Ele não diz alegra-te. Mas é uma alegria ultra circunstancial. Alegrai-vos sempre, mas ela deve ser repetida e reiterativa. Ele diz, outra vez digo-vos, alegrai-vos, mas tudo isso acontece, ela só é imperativa, ela só é comunitária, ela só é reiterativa, porque ela é cristocêntrica. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do crente, querido, só pode ser constante porque ela está na pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Quem aqui viu o filme Quarto de Guerra? Levante a mão. Todo mundo, levante a mão, vamos lá. Se você não viu, já era. Não viu até agora, não vai ver mais. O filme é precioso, abençoadíssimo. Eu não vou contar, já contei uma parte no domingo. Mas um momento do filme Quarto de Guerra que tocou meu coração, amados irmãos, foi quando Lis Jordan já tinha passado por uma grande transformação na presença do Senhor. E o marido dela, então, que quase a traiu, ficou sabendo que ela já conhecia o fato. Além disso, ele estava enganando seu chefe, trapaceando, e ela soube. E ele descobriu que, mesmo ele sendo um homem intratável e de difícil convivência, aquela mulher estava orando por ele com orações escritas em papéis pregados na parede do closet. E de repente, então, ele disse, eu perdi o emprego, achei que você ia zombar de mim. Ela sentada na cama, ele no sofá, no quarto. Eu achei que você ia zombar de mim. E, além disso, você sabe que eu quase te traí. E você não me acusou, nem me atacou. E agora eu descobri que, além de tudo isso, você está orando por mim. O que está acontecendo? Eu não entendo por que você está assim. E ela disse para ele, querido, eu sou sua. Mas antes de ser sua, eu sou dele. E eu quero dizer para você que eu decidi que a minha alegria não está em você, mas a minha alegria está no Senhor Jesus, que morreu por mim e deu sua vida na cruz para me salvar. E aquele homem cai de joelhos nas pernas dela e diz, querida, me perdoa. E há ali, amados irmãos, um momento de grande reconciliação, mas porque aquela mulher entende que a alegria dela está em Jesus. Onde está a sua alegria, meu irmão? Se estiver na sua conta bancária e você entrar em bancarrota, você vai perder a razão de viver. Se a sua alegria estiver em algum relacionamento, se essa pessoa te enganar ou trapacear contra você, você vai entrar em depressão. Se a sua alegria, querido, estiver no desempenho dos seus filhos e eles não conseguirem passar no concurso que você espera, ou no vestibular que você deseja, ou não tirarem as melhores notas na escola, você vai entrar em parafuso. Mas se a sua alegria estiver em Cristo Jesus, que te amou e morreu na cruz para te salvar, eu quero dizer para você que diabo, problemas, pessoas, circunstâncias, nada, nem ninguém poderá roubar a alegria do teu coração. Alegre-se no Senhor. Se você quer ser cheio de paz, sua alegria tem que estar em Jesus. Como ser cheio de paz? Viva em unidade, alegre-se no Senhor. Mas a pergunta continua, como ser cheio de paz? Seja gentil. Como ser cheio de paz? Seja gentil. Eu vou perguntar, a igreja vai responder. Igreja cheia de vida, como ser cheio de paz? Diga aí, seja gentil. Seja gentil com seu irmão, diga para ele, boa noite então. Fala para ele, boa noite. Que Deus faça de você uma pessoa gentil, em nome de Jesus. Amém.
Versículo de número 5, eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vocês, amados irmãos, versículo 5. Amém. Amados, a palavra usada para moderação, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa generosidade. Tratar os outros de uma maneira equilibrada, mas também significa ser gentil com o próximo. E o texto diz: seja a vossa moderação conhecida somente do pastor Camargo? É isso que diz o texto? Pastor Camargo trata a gente tão bem, se alguém tratar mal o pastor Camargo, eu puxo a orelha, hein? Hã? Seja a vossa moderação conhecida do conselho da igreja? Não? Seja a vossa moderação conhecida só do diácono Anderson, porque ele é grande e se eu não for moderado com ele, o negócio complica. Não, Anderson é santo varão. Estou brincando, Anderson. Hein? Anderson é piedoso, cheio do Espírito Santo. Seja a vossa moderação conhecida só dos crentes. Seja a vossa moderação conhecida de quem? De todos os homens. Amados irmãos, o texto nos manda ser moderados, generosos e gentis, não só com as pessoas que nos agradam, não só com os nossos familiares, não só com os irmãos da igreja que são os nossos amigos, mas até com aqueles que muitas vezes pisam nos nossos calos. Mas não só com os nossos irmãos da igreja, com aquele vizinho enjoado que não te cumprimenta, com aquele vizinho que só reclama de você, com aquela pessoa da sua vizinhança que te odeia porque você é crente e nem cumprimenta seus filhos. Isso acontece lá no meu prédio, viu? Ainda assim, a Bíblia diz que nós temos que ser gentis com todas as pessoas. Por que nós temos que ser gentis? Diz o texto: perto está o Senhor. Alguns comentaristas acreditam que porque a vinda do Senhor está próxima, isso aqui significa que nós devemos ser gentis. Mas eu creio com os demais que pensam que o Senhor está presente. O Senhor está pertinho de nós. A sua presença nos abraça. A igreja de Éfeso, na carta de Apocalipse, capítulo 2, ele diz que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Porque eu devo tratar bem as pessoas? Porque o Senhor está perto de mim. Porque Ele está ao meu lado. E Ele morreu na cruz por mim. E eu preciso ser parecido com Ele. Então, amado irmão, eu tenho que viver para agradá-lo. E se eu maltratar as pessoas, eu vou entristecer o meu Senhor. E além disso, o meu Senhor não era estúpido nem tosco. Ele só foi bravo algumas poucas vezes enquanto esteve entre nós por causa dos pecados dos homens. Mas na maioria das vezes ele era doce, pois ele mesmo disse de si que é manso e humilde de coração. E quem anda com ele vai achar descanso para a sua alma. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos ser cheios dessa paz de Deus, nós precisamos, controlados pelo Espírito Santo, tratar o nosso próximo com mais gentileza. Vocês conhecem o pastor de vocês. E vocês sabem que eu tenho uma personalidade forte e difícil. Eu sou um grande pecador. Mas meu Salvador é muito maior. Louvado seja Deus por isso. Mas, amados irmãos, as agruras do ministério vão mexendo com a gente. E a gente vai sofrendo, apanhando e vendo lutas. E, de repente, então, esse ano eu fui para a Coreia e disse assim: Deus, eu quero ir para a Coreia, lugar do avivamento. Eu não vou falar nada com ninguém. Mas eu queria pedir que o Senhor fizesse algumas mudanças na minha vida. E que algumas pessoas percebessem. E eu continuo não prestando não, viu? E peço a Deus para me deixar ser parecido com Jesus. Mas quando eu cheguei, minha esposinha virou para mim e falou assim: você está mais calmo. Pastor Camargo, no gabinete pastoral, falou: ué, reverendo, eu estou achando o senhor mais tranquilo? E é verdade, irmãos, eu ouvi algumas besteiras em novembro e dezembro que eu não toleraria jamais. Que eu faria daquele jeito que você conhece. O quê? E abriria o olhão assim, né? E Deus me deu graça para ouvir.
Mas eu peço a Deus que isso não seja só um momento, porque eu preciso ser parecido com o meu Senhor. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso demonstrá-lo aonde eu pisar. E ter indignação não é errado. E reagir com firmeza contra coisas erradas não é equivocado. Mas muitas vezes nós que temos personalidade forte, usamos isso como desculpa para a carnalidade. E está errado. E é necessário arrependimento. Então, se você passa por essa luta que eu passo, hoje é dia de você se arrepender do seu pecado. Não, eu sou sincero, eu sou franco, eu vou falando o que eu penso, mas não é desse jeito, não. Você pode falar todas as coisas, desde que você as fale no tom correto. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ah, irmãos, eu tenho pedido, Senhor, me deixa ser parecido com o Senhor. É por isso que a aprovação vem. Mas que em 2016 nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que a gentileza de Cristo se revele em nós. Quando a sua esposa te der uma má resposta, você vira para ela: o que foi, querida? Eu não entendi. Certo? Faça isso em 2016. Eu conversei com um colega meu, pastor na viagem, que ele está há mais de 20 anos numa igreja. Eu falei: fulano, qual é o segredo? Me conta. Ele falou assim: eu finjo que eu não escuto muitas coisas que eu ouço. E eu finjo que eu não vejo muitas coisas que eu estou vendo. Então, amados irmãos, que Deus nos dê a doçura da cruz, amém? Que Deus nos dê a meiguice e a firmeza do Senhor. Ele é o leão, mas é o cordeiro. Que nós o revelemos com graça, com moderação, com amor para com as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Como ser cheio de paz? Seja gentil. Mas, em último lugar, nós nos perguntamos aqui, como ser cheio de paz? Viva em unidade, alegre-se no Senhor, seja gentil, mas, em último lugar, busque o Senhor. Como ser cheio de paz? Busque ao Senhor. Pastor João, está dando para escutar o sermão daí? Está dando? Maravilha. Busque ao Senhor. É porque esses dias minha esposinha reclamou que o microfone estava baixo lá na salinha, pessoal. Então, mas o João está dando para escutar. Busque ao Senhor. Como ser cheio de paz? Busque ao Senhor. Vou perguntar, igreja cheia de vida, como sermos cheios de paz? Vamos lá? Busque ao... Com mais força, vamos lá? Busque ao Senhor. Versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos ler todo mundo comigo? Vamos lá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Reverendo, qual será o momento em que a ansiedade é permitida em minha vida? Nenhum! Nunca! Sabe que dia que você pode ficar ansioso? Dia de São Nunca. Esse é o único dia. Olha o que o texto diz aqui. Não andeis ansiosos, andai a viver. De coisa alguma, nunca em nenhum momento da minha vida e da sua vida a ansiedade pode assolar. Então, qual será o remédio? Buscar ao Senhor. Mas como a gente busca o Senhor, pastor? O texto é muito claro, amados irmãos. O texto diz aqui o seguinte: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Peça o que você quer. Então, diga, qual é a sua necessidade? Vai falar com Deus. Deus diz que responde a oração, meu irmão. Jesus diz, pedir, dá-se-vos-á. Então, vai pedir. Mas tem outro jeito. Pastor, como é que eu busco o Senhor? Com oração. A palavra usada para oração no grego aqui é a palavra usada para humilhação. Então, que tipo de oração eu tenho que fazer? De petição, mas também a palavra proseukomai, que significa orar de joelhos, está certo? Então, como é que eu oro? Me humilhando. Então, a oração que Deus ouve é petição, é humilhação, mas o texto diz mais, diz que tem súplica. Súplica, querido, é quando a gente está gemendo na alma e nem consegue pedir direito e diz, Deus, me socorre! Deus, tem misericórdia de mim! Deus, me ajuda! Deus, me salva! Em nome de Jesus. Tem dia que você tem que gemer. Tem dia que você tem que chorar. Tem dia que você tem que gritar, espernear na presença de Deus, para que a ansiedade bata em retirada da sua vida. Você pede, você se humilha, você suplica.
mas ainda que você viva dias difíceis, você também agradece. O texto diz aqui, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Agradeça, irmão. Por isso que nós cantamos aqui esse último cântico. Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Agradeça a Deus. Ele deu Jesus por você na cruz. Ele te ama. Ele tem te carregado no colo. Ele tem abençoado a sua família apesar de você. Ele tem te dado provisão apesar de você. Ele esteve todo o tempo da sua vida com a sua saúde. E se você está enfrentando uma luta agora, você já viveu saúde muito tempo e tem que agradecer no dia da alegria e no dia da dor. Nós podemos agradecer, irmãos, isso é maravilhoso. O texto diz que se nós queremos ser cheios de paz e, amados irmãos, banir a ansiedade da nossa vida, nós temos que pedir ao Senhor, nós temos que nos humilhar, nós temos que suplicar, nós temos que ter um coração agradecido. Amados irmãos, vocês sabem que eu fui tremendamente impactado com a nossa viagem à Coreia do Sul. Eu acho que com tantas batalhas que nós tivemos aqui nesse segundo semestre, a igreja sabe do que eu estou falando. A viagem à Coreia do Sul foi uma maneira de me deixar muito animado no meio da tempestade, no meio da luta. Mas, irmãos, me impressionou, eu disse a vocês, quando nós chegávamos nas igrejas presbiterianas, né, uma liturgia até mais tradicional do que a nossa aqui no culto, mas, de repente, no meio do culto, o pastor chama o povo para orar e o pastor ora, Tchuiô, 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 ele grita, Senhor! Clamando, suplicando, Senhor, Senhor, e todo o povo começa a orar. A presença de Deus, amados irmãos, domina o ambiente. Eu estive numa reunião de oração na igreja presbiteriana Sarangue, com 2.500 pessoas mais ou menos. Quando o pastor disse, Tchuiô, Tchuiô, todo mundo começou a orar. E não era desordenado, não era gritaria, era cada um derramando a sua alma sinceramente na presença do Senhor. Irmãos, parecia que você sentiu o Espírito Santo. Quando terminou aquela reunião de oração, era sábado de manhã. E aí o pastor foi juntar os presbíteros que estariam em todas as liturgias, lembrando que aquela igreja tem mais de 50 mil crentes no domingo, certo? Em 4 cultos. Então ele sentou com os presbíteros no púlpito, os pastores auxiliares, e eles foram repassar a liturgia. Mas sabe o que eles faziam? Eles liam o texto, amanhã nós vamos desse texto, e eles diziam, Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós te exaltamos. Eles se preparavam assim para o culto, aí de repente, e nós sentados, os pastores brasileiros, olhando, e aí eles liam o texto da confissão, irmãos, o texto da confissão é esse, Senhor, amanhã permite que a tua igreja confesse o pecado, e se humilhe diante do Senhor, Deus, nós não somos nada sem a graça de Jesus. E aí alguém lembrou, agora é o momento de intercessão, Senhor, liberta a Coreia do Norte, e eles repassavam a liturgia, orando e chorando, irmãos. Quando você chega na igreja no domingo, o Espírito Santo converte os corações. Porque a igreja orou. Quando a igreja ora, já dizia o nosso querido Hernandes, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Ou como dizia o pastor Wilson de Souza Lopes, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Ah, amados irmãos, que Deus nos visite com o seu poder em 2016, em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja de oração. Temos reunião de oração na segunda, no sábado, na quarta, temos semana de oração toda a primeira semana do mês, 6:30 da manhã, inclusive segunda-feira começa. Se você, irmão, quer ser cheio de paz, pare de brincar de crente. Comece a buscar a Deus de verdade. Que Deus te dê uma preciosa vida de oração. Ao final deste sermão, no final de 2016, eu quero perguntar para você, você está cheio de paz? Você está cheio da paz que vem de Deus? Você é dominado hoje por uma paz ultra inteligível, inexplicável? Hoje tem um guardião na porta do seu coração e da sua mente, que é a paz de Deus. Talvez você me pergunte, pastor, como eu posso ter essa paz? O texto diz, e a paz de Deus, que sobrepassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Se você está aqui hoje e não sabe se morrer vai para o inferno ou vai para o céu, a Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados e confiar que Jesus morreu na cruz no seu lugar e pedir a Ele o perdão, a paz e a reconciliação, a Bíblia diz que Ele vai te perdoar, vai bater no martelo, o martelo no tribunal do seu coração, dizendo: te declaro justo, meu filho, eu te perdoo, eu me reconcilio com você, e o Espírito de Deus virá morar no seu coração, e você será de Jesus. Se arrependa do jeito que tem vivido, se arrependa de desagradar a Deus e a sua palavra, se arrependa de se levantar contrário a tudo aquilo que o Senhor tem dito a você. Creia em Cristo Jesus. Diga: Senhor, vem encher de paz o meu coração. Nunca ninguém me amou como o Senhor. O Senhor deu a vida na cruz por mim, ressuscitou, subiu aos céus e virá em glória me buscar. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. A Bíblia diz que se você crer assim, e de fato viver em unidade, se alegrar no Senhor, ser gentil com as pessoas e buscar a Deus em oração, a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus te dê um 2016 cheio de paz. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao grande Deus nessa hora. Faltam 3 minutos para virar o ano.